Olá, eu adoro ser professor. Olha, eu tenho outras atividades profissionais. Eu sou daquela máxima que eu trabalho e eu dou aula. Só que como qualquer profissão, às vezes eu não tenho vontade de trabalhar, claro. Mas nestas condições, quando eu estou sem vontade, eu penso que eu sou um profissional, que os alunos estão me esperando e que, obviamente, eu tenho um holerite que vai vir com um valor menor se eu não comparecer. Eu poderia ficar horas aqui dizendo coisas boas e ruins da profissão de professor. E poderia até dizer que ser professor aqui no Brasil é difícil e, em alguns casos, é até impossível. A mídia está cheia de exemplos disso. Afinal, a gente não está na Coreia do Sul, onde o professor tem um status de celebridade. Mas é um fato que educação é fundamental. Sim, claro que é. Educação é uma porta de entrada para subir socialmente e economicamente. Ela não é a única, mas é uma porta de entrada. Eu costumo dizer o seguinte, que ser educado não te deixa rico, mas te ensina a gastar. Mas é preciso tirar um pouco esse mito de que ser professor te faz diferente dos outros. Eu conheço muito diretor de empresa que sonha largar o cargo e viver de dar aulas. É preciso entender que o mercado educacional paga muito menos do que o mercado financeiro, por exemplo, ou o mercado de futebol. Aquela máxima de que nesse país jogador de futebol ganha muito enquanto o professor não ganha nada é um erro por causa da comparação. São mercados diferentes. É como dizer assim que nos Estados Unidos artista de cinema ganha mais do que professor universitário. Claro que ganha. Ganha milhões de dólares, inclusive. Eu só acho que o professor no Brasil não precisava ganhar como jogador ou artista de cinema, mas poderia ganhar o suficiente para viver. Tem professor que não consegue fechar as contas no fim do mês e ter uma vida digna. E isso sim é um absurdo. Outro ponto é o foco. O foco do professor é o aluno, mas também a pesquisa, escrever em jornais, em fazer entrevista, falar em público, falar na televisão, ou seja, tudo que seja espalhar o conhecimento que ele adquiriu no decorrer da vida. Esse é o foco. O professor é um propagador de conhecimento. E em tempos de internet, alguém que indica o caminho aonde é que esse conhecimento está. Eu gosto muito da história de dois grandes homens brasileiros. O primeiro é o Mário Henrique Simons e o segundo é o Celso Furtado. O Mário Henrique Simons foi um excelente economista. Ele ganhou muito dinheiro no mercado financeiro e ele gostava e podia ser chamado de professor. O Celso Furtado, por sua vez, todos os dois já são falecidos, foi ministro de Estado, ele teve status de ministro de Estado. Um intelectual de altíssimo gabarito, reconhecido aqui no Brasil e no exterior. E depois de tudo isso, de ter feito parte do governo, ele voltou a ser professor universitário. Pois é, ser professor é como ser jogador de futebol, está no sangue. E para encerrar, eu deixo uma frase para você pensar aqui. Como o médico enfrenta a morte, ou o engenheiro a lei da gravidade, o professor ele enfrenta a ignorância. Só que tem uma vantagem em relação à morte e à gravidade. A morte e a gravidade são leis naturais imutáveis, elas não se mudam. A ignorância não. Esse é o trabalho do professor. Um grande abraço.